As festas de final de ano são regadas de prazeres. O problema é que as comemorações chegam acompanhadas de muitos exageros. E são eles os vilões da saúde e do bem-estar. Para falar sobre como aproveitar as festas sem comprometer a saúde, conosco no estúdio o cardiologista José Luiz Aziz. Tudo bem, doutor? Tudo é um prazer bem. recebê-lo aqui no estúdio. Tudo bem, boa tarde, Adriana. Boa Prazer tarde. é meu estar aqui na TV Câmara para esclarecer as dúvidas aqui sobre o Natal, né? Quais são os principais erros, então, que as pessoas cometem nessa época do ano? Então, o grande erro é usar o mês como o mês inteiro, né? A comemoração, ela vai mês a mês, né? Então, ela vai todos os dias, você tem várias confraternizações, você consome a quantidade de gordura, uma quantidade de álcool muito grande, acima do que você está habituado a comer. E isso faz alguns malefícios à saúde. Quais são esses malefícios? Esses malefícios, o álcool é o principal deles. Quando você consome um excesso de álcool, você tem aumento de pressão arterial, você tem sobrecarga de sódio, que faz isso junto com a alimentação. Você pode ter arritmias cardíacas no coração. Então, você tem algumas alterações por causa do excesso de álcool. Então, é um período que os hospitais lotam. Sempre cheio, porque o excesso de álcool você traz o problema às vezes neurológico, né? Embriaguez, né? Então ele faz aquele coma alcoólico, ele perde a consciência, ele tem um risco maior de algumas coisas. E para o coração também, ele tem um risco de ter mais infarto, mais derrame, porque a pressão arterial pode subir abruptamente. O álcool é o principal vilão nessa época, doutor? Nessa época porque o consumo de alimentos com muita gordura, que também ocorre nesse período, ele vai ser um problema a longo prazo, porque você vai aumentando o colesterol, vai aumentando o sódio, vai aumentando o diabetes, né, descontrola nesse período em vários pacientes. Então você pode ter essa piora ao longo prazo. Agudamente, o mais comumente é o álcool que incomoda mesmo. E geralmente as pessoas deixam de lado aquela rotina alimentar delas, deixam até exercícios físicos, né, por conta dessas festas todas, né? Acabam não tendo tempo, né, para fazer tudo isso. É isso, ele para de fazer atividade física, ele não tem tempo, ele tem muita coisa para fazer no período, é um mês mais curto, ele faz um excesso de alimentação, ele engorda um pouco, né? A gente imagina que o indivíduo possa engordar quase 1 quilo por semana se ele fizer uma alimentação mal regrada. Então, isso acontece muito frequentemente. Então, você precisa tomar muitos cuidados nesse período. Como não é porque aproveitar, então, é uma esse período? confraternização que você precisa comer só porcaria, só coisa ruim. Então, como a gente faz, né? Orienta, né? Eu brinco com os pacientes o seguinte, que a ceia de Natal e Ano Novo são duas datas, né? Que é o dia 24 para o 25, à noite e o dia 31 para o dia 1º. São 2 dias não vai te matar, você não precisa comer tudo que você vê pela frente. Mas daí como é que você aproveita as festas da empresa, com os amigos, as outras despedidas do várias ano, né? despedidas do ano, né? Isso precisa tomar um pouco de cuidado, porque se você ficar em toda despedida, você exagerar, você vai comprometer sua saúde. E outra, quem já tem uma doença precisa ficar atento. Então, aquela pessoa que tem pressão alta, aquela pessoa que tem diabetes, aquela pessoa que já teve infarto, aquela pessoa que já teve um derrame, essa pessoa ela não pode exagerar em período nenhum da vida dela, nem nessa fase. Por quê? Porque ela vai aumentar muito o risco. Então, esse é o nosso cuidado. Tá, mas aí se a pessoa exagera, o que ela deve fazer no dia seguinte com a famosa ressaca, no caso das bebidas? Da bebida, assim, não tem muita receita, né? Quando você bebe acima do normal, fica com dor de cabeça, mal-estar no dia seguinte, você faz algumas coisas. Primeira coisa é a hidratação, porque esse álcool que você ingeriu em excesso, ele fez uma toxicidade ao organismo. Ele lesou algumas coisas na cabeça, no fígado. Então, quem tem que eliminar isso? É o fígado que vai ter que metabolizar. Como faz isso? Você tem que beber líquidos e muito líquido. Aí a dor de estômago, vomitando aquele negócio todo. Isso cabeça, que você fez uma gastrite. Você fez uma gastrite. Então, às vezes você tem que tomar remédio para gastrite, porque o álcool é um grande agressor do estômago, ele faz uma gastrite também. Então, esse é o cuidado que precisa ter com o álcool depois, né? Porque você exagerou. Existe alguma dica na hora de escolher os alimentos que vão para a mesa nessa época? Existe. Os alimentos têm que ser com pouca gordura e alimento menos industrializado. Tudo que é embutido, industrializado, ele tem mais sal.
O grande conservante do mundo e mais barato é sal. E esse sal, você faz isso subir pressão arterial, você prejudica o coração, você descompensa o coração. E os diabéticos, o açúcar, exatamente, você não pode usar nada de açúcar. Ah, mas é Natal, é Ano Novo, só um pouquinho, isso não pode ser. Mas vamos combinar que é difícil, né, doutor? É difícil, nessa época, olhar uma difícil. mesa cheia de coisas e ficar quietinho ali É difícil né? porque todo mundo se junta para comer, né? Quando você vai juntar os seus amigos, você não junta as pessoas para fazer outra coisa, né? Para conversar, fazer um amigo secreto só. Você junta com bebida, cada um traz um pouquinho, com comida e vai fazendo essa confraternização. Esse é o grande risco para a nossa saúde. Doutor, muito obrigada e um ótimo Natal, sem exageros, é isso? É isso, eu agradeço Obrigada. Vocês também, obrigado, boa tarde. E sem exagero, vamos comer pouco e sempre. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde.